Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias deste sábado. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama, comentar tudo o que aconteceu no dia de hoje e, infelizmente, falar sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai entrar em campo amanhã contra o Atlético Paranaense, sendo o lanterna do Campeonato Brasileiro. Uma vergonha, né? É para coroar realmente o péssimo trabalho do departamento de futebol do Vasco da Gama. Então, depois da vinheta a gente fala sobre isso, fala sobre o Vasco na lanterna da competição e também vamos atualizar aqui os jogadores, né, que estão em negociações com o Vasco da Gama, jogadores que estão saindo do Vasco, né? O Vasco já aceitou a proposta do Shakhtar pelo Eginaldo. O Eginaldo vai para o futebol da Ucrânia. O Vasco também confirmou hoje a saída do Pedro Raul. Tem alguns jogadores que estão chegando. Enfim, depois da vinheta a gente fala sobre tudo isso. Antes eu conto com você, deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Falta pouquinho para a gente bater os 200 mil, eu conto com a sua inscrição. Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o oferecimento da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode vir aqui na descrição desse vídeo, tem o link da Mais Ágil, você clica, é direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS que você nem lembra, e a Mais Ágil ajuda você a adiantar, né, o saque do seu FGTS sem burocracia. Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama, link na descrição e também tem o telefone aqui aparecendo na sua tela. Bom, vamos começar aqui falando da classificação, né, do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro empatou hoje com o Flamengo no Maracanã e quase ganhou, tá? O América quase ganhou do Flamengo, o Flamengo empatou ali nos acréscimos e com esse resultado o Vasco está na lanterna da competição. O Vasco é o único time no campeonato que tem apenas um dígito, né, na pontuação. Tem ali 9 pontos, enquanto todos os outros têm pelo menos 10, né? Já tem 2 dígitos. Com o resultado de hoje, o América deixou o Vasco ali isolado na lanterna do campeonato. O Vasco entra em campo amanhã na última colocação. Tá aparecendo aí na sua tela, né, a classificação. E bom, mais do que isso, né, mais do que estar na lanterna do campeonato, o Vasco apresenta realmente o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Quem assiste o América Mineiro jogar, o América Mineiro não tem futebol para estar ali afundado igual o Vasco tá, né? O Vasco realmente tem futebol de último colocado. O América tá bem na Copa Sul-Americana, goleou o Colo-Colo no meio da semana e hoje não ganhou do Flamengo por pouco. Jogou até melhor que o Flamengo durante grande parte da partida. Enquanto o Vasco, cada partida que a gente vê é uma pior que a outra, né? Tomara que a partir de amanhã o Vasco, com um novo treinador, com o Ramon Dias, o Vasco consiga dentro de campo também mudar essa rota, né? Porque nesse momento o Vasco é lanterna com merecimento. O Vasco merece estar na última colocação porque tem o pior futebol do campeonato. E eu vou destacar aqui uma frase do Paulo Brax, tá até aparecendo um print aí na sua tela. Antes do Campeonato Brasileiro começar, quando ele foi indagado, né, sobre o elenco do Vasco, se o elenco estava pronto, se não faltava peças, ele disse que o elenco atual do Vasco sustentaria bem a Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado é 15ª rodada e o Vasco na lanterna do campeonato. Parabéns, Paulo Brax. O seu péssimo trabalho está coroado aí com a lanterna do Campeonato Brasileiro. Será que você vai conseguir salvar desse buraco que você enfiou o Vasco? Eu, sinceramente, acho muito difícil. Eu já disse aqui diversas vezes, não confio no seu trabalho. Acho seu trabalho muito ruim e acho que o Paulo Brax não tem capacidade de tirar o Vasco dessa situação. Mas é claro, vou torcer muito para que eu esteja errado, que ele consiga, né, tirar o Vasco dessa situação. Mas, sinceramente, é difícil de acreditar. Mas vamos lá, a partir de amanhã, com o novo treinador, com o Ramon Dias, tomara que o Ramon consiga mudar, né, essa rota e consiga ajudar a tirar o Vasco nessa situação. Mas hoje a realidade é essa. O Vasco na lanterna do campeonato, infelizmente, hoje o torcedor vascaíno vai dormir se sentindo humilhado, né? Infelizmente, a realidade é essa. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar aqui de outras coisas. Vamos começar a falar aqui de mercado da bola, né? O Vasco tá buscando mais um atacante. O Vasco que já fechou com um atacante paraguaio, daqui a pouquinho a gente vai falar também aqui sobre isso, né? Jogador que vem lá da Liga dos Estados Unidos. Mas o Vasco também procurou o atacante Dário Benedetto, do Boca Juniors,
porém a proposta foi recusada. O jogador não tem interesse de vir para o futebol brasileiro. Ele agradeceu a proposta do Vasco, mas prefere continuar lá no Boca, né? Prefere continuar no futebol argentino. O Vasco que está negociando com outro jogador do futebol argentino, o Michael Santos, que é artilheiro, né, do campeonato argentino. O Vasco realizou uma proposta e está em negociações com o Talleres de Córdoba. Hoje, o presidente do Talleres de Córdoba, o Andrés Fassi, falou sobre essa negociação. Ele disse o seguinte, abre aspas, a negociação continua. Há uma diferença de 750 mil dólares do que o Vasco está oferecendo e do que o Talleres está pedindo. O treinador quer que ele fique. Depende do Vasco. Fecha aspas para o presidente do Talleres. Então, existe, né, essa negociação. O presidente do Talleres até assumiu que ele tinha prometido para o Michael Santos que caso chegasse uma boa proposta de fora, ele deixaria o jogador sair. Então, é uma negociação que pode sim ter um desfecho positivo. Esse atacante uruguaio de 30 anos de idade pode sim pintar no Vasco da Gama. A gente deve ter aí mais novidades na próxima semana. Afinal de contas, amanhã é domingo, amanhã tem jogo, a partir de segunda-feira a coisa deve voltar a esquentar. Até porque a gente já vai entrar na última semana, né, da janela de transferências. Mas as chances são boas do Michael Santos também vir para o Vasco da Gama. E já que a gente está falando aqui de atacante, vamos falar de um que está saindo, né? Eginaldo. O Vasco acertou a venda de Eginaldo por 4 milhões de euros ao Shakhtar da Ucrânia. Informação confirmada pelo Globoesporte.com. Segundo a apuração do Globoesporte.com, Vasco e Shakhtar Donetsk já se acertaram e Eginaldo será vendido ao clube ucraniano por 4 milhões de euros. A expectativa é que a transferência seja concluída nesse final de semana e que o jovem atacante viaje para a Europa já na próxima segunda-feira. O Globo Esporte teve acesso aos detalhes da venda. O Shakhtar vai adquirir 90% dos direitos do Eginaldo e o Vasco vai manter 10% para uma futura venda. O atacante vai assinar contrato por 5 temporadas e chega na próxima segunda-feira em Varsóvia, capital da Polônia. O time ucraniano está jogando lá na Ucrânia em razão dos conflitos, né, que estão acontecendo lá na Ucrânia. O Shakhtar vai pagar o Vasco em 2 parcelas, né? 2 parcelas de 2 milhões de euros cada uma agora em agosto e a outra parcela em setembro. Então, Eginaldo vendido aí para o futebol ucraniano. Toda a sorte do mundo aí para o Eginaldo lá no Shakhtar. Ele que é um menino que até pouco tempo estava jogando na várzea, né? E conseguiu aí ascender no futebol. E agora o Shakhtar é o principal time do futebol ucraniano, time que está sempre disputando Champions League. Então, boa sorte aí e todo o sucesso do mundo para o Eginaldo. E o Vasco também confirmou hoje de forma oficial, todo mundo já sabia disso, mas o Vasco hoje confirmou de forma oficial a venda do Pedro Raul para o Toluca do México. O Vasco publicou o seguinte, abre aspas, o Vasco da Gama informa a concretização da venda do atacante Pedro Raul para o Toluca. O jogador defendeu a camisa vascaína por 28 partidas, marcou 9 gols e deu 4 assistências. O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sorte na sequência da carreira, fecha aspas. Então, Pedro Raul também já oficializada a sua saída. Quem tá chegando? O Vasco tem aí 4 jogadores, né, contratados já, que a gente deve ter o anúncio oficial no início aí dessa próxima semana. O Paulinho Paula, que vem do futebol lá da Arábia Saudita, o Sebastião Ferreira, que vem da Liga dos Estados Unidos, o Praxedes, que vem por empréstimo do Red Bull Bragantino, e o Jefferson, que vem aí por empréstimo do Atlético Goianiense, né, lateral esquerdo. Então o Vasco já tem esses 4 jogadores contratados nessa janela de transferências. Não sei se dá pra gente usar a palavra reforços em todos, mas são 4 contratações. Sobre o Sebastião Ferreira, a gente tem aqui mais uma informação sobre a chegada dele, né, informação do canal Atenção Vascaínos. Ele vai chegar ao Vasco por empréstimo com opção de compra. A tendência, inclusive, é que o atacante chegue no Rio de Janeiro entre segunda e terça-feira para realizar exames médicos e assinar com o Vasco da Gama. Então, Sebastião Ferreira, Paulinho Paula, Praxedes e Jefferson devem ser anunciados aí no início da próxima semana. E uma última informação aqui sobre janela de transferências, a tendência é que, além desses jogadores já citados, o Vasco tem o desejo, né, de contratar mais um zagueiro, mais um meia e mais um centroavante. Vamos aguardar. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!